A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém, sob a ótica da doutrina espírita. Sim, porque sem a chave que é a doutrina espírita, é muito difícil compreender a Bíblia, compreender o Novo Testamento, compreender as palavras de Jesus. Nós precisamos muito, através da doutrina espírita, compreender aquilo que Jesus quer que nós aprendamos e façamos. Sem isso, a gente vai ficar tateando no escuro, como sempre falamos. Vamos ficar aqui iguais pessoas que ficam tontas, né? Tonteiam e não conseguem realmente atinar com as coisas certas, a verdade, a luz, o amor do Cristo. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras às 16h30. E você pode participar do programa A Consolação de Jesus mandando seu recadinho para o 21 98459 3950, que é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Bem, meus irmãos, agora vamos, sem demora, para o estudo de hoje, como anunciamos no último programa, a cura dos 2 cegos, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tenho poder de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Bem, meus irmãos, aí está o trecho de hoje, a cura de 2 cegos. E vejam que características interessantes tem nessa passagem, né? Os cegos seguiam Jesus e gritavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E eu fico imaginando a cena. Eu sei que a gente não está vendo, não é como um cinema, não é como um filme, mas a gente pode fechar até os olhos e imaginar aqueles 2 cegos acompanhando Jesus, seguindo Jesus. Claro que devia ter uma multidão ali, né? E eles lá gritando, pedindo compaixão. Jesus então entrou na casa, eles então seguiram Jesus, e Jesus faz uma pergunta importantíssima, que é uma pergunta que pode ser feita a cada um de nós. Quando nós vamos buscar a cura física, a gente
recebe essa pergunta: credes vós que tem o poder de fazer isso? Eles então responderam: sim, Senhor. E Jesus disse, seja feito segundo a vossa fé. Já no finalzinho desse trecho, Jesus disse que é para eles não falarem com ninguém. Mas tem uma máxima no marketing, que é o seguinte: você quer que uma mensagem seja espalhada, diga para manter em silêncio. Segredo para nós, tá? É segredo, não fala para ninguém. Daqui a pouco aquele não fala para ninguém já foi para muita gente, como aconteceu nesse caso citado aqui no Evangelho segundo Mateus. Eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. É claro que Jesus não queria uma fama como queremos nós, os seres, ainda nessa fase evolutiva, que queremos a fama, queremos ser admirados, etc. e tal. Eu estou falando em tese, eu estou falando na média dos seres humanos do mundo inteiro, né, que nós queremos holofotes, nós queremos sermos agraciados, né, que as pessoas gostem da gente, que as pessoas nos admirem, né? Isso tudo, o normal das pessoas é esse. Há exceções, é óbvio. A minha esposa é uma delas. Ela vive dizendo: eu não gosto de holofotes. Eu não gosto de holofotes. Eu gosto de ficar nos bastidores, fazendo quietinho. Tem muita gente assim, com certeza. Mas a grande maioria da humanidade quer isso. Quer fama, quer poder, quer dinheiro e por aí vai, né? Então, é isso. Esse é o trecho em questão, em estudo no dia de hoje. Vamos então passar para os nossos irmãos para fazerem os seus comentários. Olá, meus amigos e irmãos do programa Consolação de Jesus. João, acompanhando aqui, né, tudo que você tem trazido para a gente e trazendo esse texto agora, essa passagem de Jesus, né, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31, a gente pensa, né, é realmente muito importante, porque insistimos, né, em trazer questões ligadas à Gênese espírita, a Gênese de Allan Kardec, né, sobre as questões, né, as manifestações de cura, né, e a toda a movimentação de fluido que a fé, né, que a vontade pode promover na vida da gente, né? Isso é super importante. Mas eu queria destacar que Jesus, nessa passagem, com os dois cegos especificamente, né, ele mais uma vez chama a atenção de uma questão importante, que ele procura exaltar o quê? Buscar o quê? A fé. A fé neles dois. Vocês têm fé realmente de que podem ficar curados, não é? É um ponto importantíssimo, porque ele faz com que você, né, você no caso, os dois cegos, né, assim como todos nós, faz com que nós, de alguma forma, consigamos promover um mergulho dentro de nós mesmos em busca dessa fé, não é? E logo ele diz que, né, depois de ocorrido o fato, ele diz o quê? Que é para que eles não saíssem por aí dizendo quem havia feito tal obra, quem os havia curado. Para lembrar justamente de que, olha só um ponto importante aqui também, que é a humildade de Jesus. Porque sem a permissão de Deus, e Deus é o único que pode, né, sem dúvida, realizar os desejos de seus filhos. É o único que pode, né? Não vai existir outro que possa fazer isso. E ele promovia realmente essas mudanças através dessa fé, através desse pedido. Então é uma passagem importante que a gente precisa focar, que a gente precisa pensar, né? Muito bem. Eu gostaria de destacar aqui um ponto importante,
que a gente encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a fé transporta montanhas. Lá nas instruções dos espíritos, no seu item 12, um espírito protetor, Paris 1863, ele vem falar para a gente, né, da questão de que a fé é um sentimento inato, né, dentro do homem, que se encontra em germe e que precisa ser regada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser bem elaborada e alimentada todos os dias, porque aí sim, pouco a pouco, ela vai ganhando a força e a magnitude desse esplendor, né, que é a ligação que a gente pode ter com Deus através dos ensinamentos de Jesus, através do próprio Cristo, né, através da própria energia do Espírito do Divino Carpinteiro. Tá. E a gente vai encontrar num desses parágrafos dessa instrução uma passagem importante em que esse espírito protetor diz: o magnetismo, né, é uma das medidas, né, que promovidas pela fé, tá? Ou seja, a fé promove toda a alteração necessária através do magnetismo, em que a gente vai esbarrar, conforme começamos a falar na Gênese, com relação aos fluidos, com relação a todas as situações que nós encontramos muito bem esclarecidas na doutrina espírita, através de Allan Kardec. Então, é uma passagem importante, uma passagem que a gente precisa refletir, né, pensar muito bem, questões que a gente levantou, Jesus exaltando a fé, e ele sempre procurava fazer isso, né? A tua fé te curou, não é? Procurando sempre fazer com que a pessoa desse graças ao Pai e não a ele, sim, toda a graça, toda a honra e glória ao Criador, né? E a questão que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é a questão do magnetismo e a questão do sentimento inato na sua destinação, que é a fé que se encontra em germe, que vai crescendo, né, à medida em que a gente vai entendendo e que vai amadurecendo. É importante, muito bacana essa passagem, João. Sem dúvida, nossos irmãos aqui têm muito mais coisas a dizer, muito mais colocações a fazer sobre a passagem tão importante, tão profunda, para a gente parar, pensar, analisar, palavra a palavra. Eu quero aproveitar um pouco do que o João trouxe hoje para a gente conversar e também um pouco do que o Renato já colocou para a gente, porque nós estamos dando continuidade a uma reflexão que acho já tem 2 semanas. Já há 2 semanas nós temos falado aqui sobre a fé e sobre a cura, como se dá a cura, a diferença entre o corpo e a alma doentes e o corpo e a alma que já estão sadios, e hoje a gente pode aprofundar um pouco mais essa reflexão. Você, João, me fez pensar numa questão que eu nunca havia refletido muito, que é a questão da fama, porque você termina a sua fala lembrando que Jesus fala aos 2 cegos curados, ou melhor, ex-cegos, para que eles não façam alarde a respeito da sua cura. E é exatamente aquilo que esses 2 homens fazem. Isso me fez pensar na diferença entre a fé raciocinada, a fé que é um movimento de introversão, de reflexão, de humildade, e a fama, a celebridade, a necessidade do reconhecimento que você, João, também colocou como sendo ainda um vício que há em nós. Nós queremos o like, nós queremos a curtida, nós queremos a validação dos outros, mesmo quando isso não é tão importante diante daquilo que nós devemos fazer em prol da nossa reforma íntima. E muitas vezes a nossa reforma íntima vai incomodar, vai causar estranhamento nos outros, vai criar algum tipo de incômodo, porque essa transformação ela nem sempre é bem interpretada pelos irmãos que estejam mais próximos de nós.
e mesmo assim é necessário que a gente tenha a convicção de que aquilo é melhor para nós e, de alguma maneira, melhor para essas pessoas também que podem, muitas vezes, estranhar a nossa transformação moral, ética, de comportamento, de valores ou de atitudes. E a fama é um movimento muito mais fácil, porque a fama tem a ver com a celebridade, como você mesmo já falou, João. Bom, eu não sei se os meus queridos irmãos aqui do programa Consolação de Jesus vão concordar comigo, mas Jesus, quando faz esse pedido a esses homens curados, na verdade, muito provavelmente Jesus estava preocupado com o mau entendimento da cura, porque, como a gente costuma dizer nos dias de hoje, muitas vezes a fofoca, a informação mal colocada, ou até mesmo, para usar um termo bem contemporâneo, as fake news, elas são aceitas sem a reflexão, sem a compreensão, sem uma elaboração mental que nos permita realmente entender a importância dessa informação. E nesse caso em particular, não era apenas o fato da cura que estava em jogo, era na verdade a boa nova que Jesus trazia e a mensagem que estava implícita nessa cura. E é muito provável que todas as pessoas que ouviram esses dois homens curados falar sobre a sua cura, muito provavelmente eles não entenderam que por trás dessa cura existia a fé raciocinada, existia a vontade da reforma íntima nesses dois homens. E até trazendo essa reflexão para os dias de hoje, muitas vezes nós espíritas fazemos esse comentário dentro dos centros espíritas, o fato de que muitos dos frequentadores estão ali muito mais preocupados com o passe ou com a evidência do que propriamente com o aprendizado profundo. É o que alguns espíritas da antiga chamavam dos papapasse. Isso faz parte da nossa evolução. Nós, em algum momento, já fomos papas-passe também. Mas é importante que a gente saiba que, se nós estamos no centro espírita, se nós buscamos a cura das nossas mazelas, das nossas dificuldades, dos nossos erros do passado, é necessário que a gente crie realmente dentro de nós uma transformação mais radical, uma transformação dos nossos valores e das nossas atitudes, e isso só pode ocorrer a partir do aprendizado, ou seja, a partir daquilo que nós estamos assistindo dentro desse centro espírita. Senão, nós saímos do centro espírita revitalizados pelo passe que recebemos ou pela água fluidificada, mas essa transformação não ocorreu, ou ela foi muito superficial. E voltando então à questão da fé, e nesse caso eu aproveito o comentário do meu querido irmão Renato, quando se referiu ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E eu quero citar um outro trecho desse capítulo, que é um capítulo pequeno, mas muito profundo, que muitas vezes a gente acaba pulando por achar que nós já entendemos o que é fé. E há uma instrução do Espírito José, chamado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, em que ele fala de 3 ou 4 grandes características da fé. E aí eu quero citá-las rapidamente. José começa dizendo o seguinte, que para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. É por isso que esse texto é chamado a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé é a base da caridade e da esperança. Isso significa dizer que ela é uma pré-condição para que a gente tenha esperança e para que a gente possa exercitar a caridade. Uma outra característica importante da fé é que a fé é a base da regeneração. Ou seja, a fé é um pré-requisito para a nossa reforma íntima. Se nós não temos esperança e se nós não estamos dispostos a praticar a caridade, como obter a nossa reforma íntima? A terceira característica que José traz da fé, a fé sincera é empolgante e contagiosa, ou seja, a fé não significa passividade,
no sentido negativo do termo, né, de alguém que está na inércia, imóvel, sem vontade. A fé é uma postura ativa com relação ao futuro e com relação às nossas potencialidades de evoluir. Esse espírito protetor chamado José então diz que a fé comunica-se aos que não a tenham ou mesmo não desejariam tê-la. É necessário encontrar palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que possas demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. É a fé, então, que nos dá essa base para encarar as doenças, as dificuldades, os desafios evolutivos. E é por isso que é tão importante essa fala do João e do Renato, para que a gente entenda como lidar com a fé, não apenas para divulgá-la nos seus resultados, mas sim em demonstrar aos irmãos a importância dela como a base da caridade e da esperança. Léo, é isso aí. Renato também, com a sua colocação, é importantíssimo que nós reflitamos e, como o Leopoldo lembrou na sua fala, que nós precisamos olhar para os dias de hoje, o que está acontecendo. O Evangelho de Jesus, ele é muito atual, ele é sempre atual. Podemos até imaginar, mas ele foi ensinado há 2000 anos, Jesus ensinou há 2000 anos, foi escrito há 2000 anos, mas hoje em dia os tempos são outros. 2000 anos passaram, já mudou muita coisa? Sim, mudou muita coisa. Mas o Evangelho de Jesus é tão atual, aliás, atual não, ele é sempre presente, digamos assim, ou sempre eterno, como eram as palavras usadas que hoje se usa como eterno, etc. E tal. O Evangelho de Jesus, ele tem a capacidade de nos ensinar em todos os momentos. Em todos os momentos. Hoje nós estamos vivendo coisas que foram ditas por Jesus há 2000 anos. Por quê? Jesus é esse irmão maior que chegou à perfeição e de que ele tem a visão de tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá. É óbvio que as individualidades elas podem modificar o rumo das coisas, mas a totalidade, a sociedade como um todo, e isso aí nós incluímos os encarnados e desencarnados, né? É a população, ou é a sociedade como um todo do planeta Terra, que no final esse indivíduo coletivo ele vai ser realmente conduzido para aquele tipo de desfecho. E o desfecho será a transformação dos espíritos ligados ao planeta Terra de uma condição de provas e expiações para uma condição de regeneração. Planeta de regeneração que será efetivado exatamente quando todos nós estivermos imbuídos do propósito de seguir os ensinamentos do Cristo. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos na segunda parte, mas lembrando que você pode contribuir conosco mandando o seu WhatsApp, que nós leremos no final do programa, mandando o seu WhatsApp para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. Vamos ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. Programa, tivemos apenas nesse período 2 reprises, por força maior, mas normalmente é inédito. E você pode contribuir com o nosso programa através do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é que faz com que este programa e muitos outros da Rádio Rio de Janeiro existam. Então você pode mandar um WhatsApp ou ligar para o 21 3386 1422 e se associar ao Clube da Fraternidade. 21 3386 1422. Agora vamos voltar ao tema que nós estamos estudando hoje. Vamos passar a palavra aqui para o Henrique e para a Fabiana. Queridos irmãos, o Evangelho é isso, é alegria, é essa liberdade, essa busca de encontrar assim a compreensão, os mecanismos e dividir com os outros quando compreendemos e achamos os mecanismos que podem nos conduzir a uma vida melhor, uma vida futura sempre, porque a gente está sempre no presente, mas olhando para o futuro, mas muitas vezes presos também ao passado. Mas a nossa situação presente, ela nos leva rumo ao futuro, como no caso desses 2 cegos que buscavam a cura da sua deficiência, do seu estado, porque é um estado, toda doença é um estado, ele não é permanente. Hoje, com a ajuda do Espiritismo, que nos dá as condições, os mecanismos e os instrumentos para que a gente confirme os ensinamentos do Mestre Jesus, através dos tempos, podemos olhar para o futuro e percebermos que estaremos lá, plenamente, e não doentes, não infelizes, no sentido do desenvolvimento espiritual, Mas enquanto ainda não desenvolvermos as nossas capacidades e adentrarmos desse mundo superior, que é o destino de todos nós ainda vamos padecer de circunstâncias que refletem o nosso estado interior. Como uma necessidade, algumas vezes de reparação, mas em geral de desenvolvimento das nossas capacidades, nós enfrentamos circunstâncias como essas aqui trazidas nesse ponto de estudo do dia de hoje, e comentado aqui pelos nossos irmãos. Então a gente vê aí Jesus curando, como fez muitas vezes esses 2 cegos que queriam ser curados. Eles pediram a cura, queriam que a luz da vida lhes favorecesse de novo, no sentido de enxergar as coisas e ver o mundo como ele é. Então Jesus trabalha essa questão, como os nossos irmãos apresentaram aqui nos seus comentários, a questão da fé, onde a gente estabelece um canal de comunicação tão profunda em que a gente consegue restabelecer, como no caso, essas deficiências e mudar o rumo da história. A gente não sabe o que vai no interior, quais são as necessidades de cada um, mas Deus sabe. Como o próprio Jesus dizia, ele sonda os rins, revelando para nós que ele conhece o profundo, conhece o interior, e conhece o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E assim Jesus, como mesmo dizia, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A ideia é essa. Toda doença, todo sofrimento faz com que a gente pare para pensar a respeito das coisas. Se as coisas realmente têm que ser assim. E sempre temos a oportunidade, mesmo que de vida em vida, de recomeçar, de ficar livre por um tempo de uma afecção, de um problema, de uma circunstância. E a gente tem a experiência, nessas circunstâncias, de estarmos bem fisicamente ou emocionalmente, pelo menos no sentido de estarmos melhores. Em outras circunstâncias se manifestam as nossas dificuldades. Porque a ideia é que a gente é promover na gente realmente a cura, aquela
cura para sempre, aquela cura plena que acontecerá de uma forma definitiva em nosso futuro. É a cura real, como diz a minha querida amiga Ana Cláudia Bittencourt na sua música, a cura real é aquela que vai além da razão, assim ela diz na letra. Então, essa cura real é a busca de todos nós. Aqui a gente vê na história dos 2 cegos a cura daquele momento, daquela afecção, desse estado, né, de deficiência que impedia que aquelas pessoas vissem. E aí Jesus os cura mediante a circunstância da fé. Eu gosto muito de imaginar a fé também como uma ponte, aquelas pontes elevadiças em que elas se abrem e ficam assim impedindo que haja uma passagem de um lado para outro. Mas quando elas se abaixam e permitem que o trânsito flua, aconteça, é como se a fé fosse algo assim, um momento profundo onde estabelece uma ligação, onde o fluxo das coisas passam a acontecer novamente. É como a vontade, que também faz parte desse processo, que nos dá essa possibilidade, né, de estabelecermos um ponto, ligando este ponto a um outro ponto. Sempre caminham próximas a questão da fé, a questão da vontade, no sentido profundo do termo. Não é uma vontade qualquer, mas aquela que estabelece realmente uma ligação nesse sentido. E aqui vemos o João trazendo essa proposta reflexiva, né, da propaganda a respeito, né, da cura que Jesus realizou. E é interessante pensar assim, exatamente, como também comentava o Leopoldo, né, e é legal a gente perceber como somos livres para pensarmos a respeito de algo, trazendo uma forma diferente de enxergar as coisas. Eu também nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas é muito curioso, interessante, porque a ideia é de divulgar os acontecimentos, não para um favorecimento pessoal, mas para que isso pudesse ter, de acordo com as necessidades, um sentido para a vida das pessoas, né? E acho que uma pessoa que é curada, ela tem uma grande e profunda alegria em si mesma. E ela deseja divulgar, contar essa maravilha, esse acontecimento para outras pessoas, que vão tornar-se multiplicadores. Principalmente numa situação como essa, né, onde alguém que era cego passa a voltar a enxergar. Onde não havia esperança, passa-se a ter esperança. Onde não havia conhecimento de que algo assim fosse possível, passa-se a ter o conhecimento que realmente é possível. Quando encontramos alguém que conheça, que tem esse poder de conhecer como fazer as coisas, de uma forma tão bonita, tão assim próxima, simples na relação com as pessoas, e promover esse bem maior. É realmente muito bom poder passear por esse Evangelho e encontrar nesses acontecimentos, nessas histórias, um sentido para as nossas vidas, que aquilo que acontecia no passado também pode acontecer na atualidade. Porque esse mesmo Jesus que lá estava, está aqui também, como estará no futuro das nossas vidas. Ele agora não tem mais um corpo físico como teve no passado, mas ele tem uma forma diferente, corporal, diríamos, de manifestar a sua presença através desse conteúdo, através dos ensinamentos que promovem em nós uma forma diferente de sentir a vida. Como não falar, como não agradecer, como não contar às pessoas as maravilhas que acontecem na nossa vida, né? A gente para pensar, quando a gente recebe uma bênção muito grande, a gente quer contar, a gente quer compartilhar com as pessoas, com todo mundo que chega, né? Então eu fico refletindo sobre a ação daqueles 2 cegos, que foi de divulgar mesmo Jesus falando que
não era para eles comentarem, né, que era para deixar em silêncio. Talvez não seria o momento de estar divulgando as curas, mas Jesus também já sabia que era impossível se calar diante de tão grande maravilha, que era para eles uma coisa, como disse bem o nosso irmão Henrique, que eles já estavam desesperançosos, já para eles já não era mais possível, e de repente aquilo se torna totalmente possível e real. E quando eles se viram diante daquela maravilha, eles testemunharam divulgando a fama de Jesus, né? Mas não é a fama que hoje nós conhecemos, né? Ele divulgou as maravilhas que Jesus fez na vida deles, assim como nós divulgamos também as maravilhas que Jesus tem feito na nossa vida, assim como nós falamos para as pessoas a respeito de como é bom confiar nesse Mestre Jesus, de conseguir canalizar todos os seus ensinamentos na nossa vida. Claro, meus irmãos, que a gente não consegue canalizar tudo. A gente ainda está no processo evolutivo, que a gente precisa ainda aprender e exercitar muitas coisas. Mas esse exemplo e os outros de cura, a gente vê também a fé, a possibilidade que essa palavra tão pequena traz. Fé é acreditar nas coisas mais improváveis para nós, porque ainda não conhecemos a nossa força, a nossa essência divina. Não conhecemos totalmente as leis de Deus, as leis naturais. Então, para nós ainda é muito improvável e impossível conseguirmos atingir certas coisas. Mas Jesus fala que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais, se tão somente tivermos a fé também e continuarmos firmes no propósito de nos conhecermos. O autoconhecimento é maravilhoso diante de tudo isso, do que lemos e do que os nossos irmãos falaram aqui, cada um dando a sua contribuição maravilhosa. Eu digo que o autoconhecimento é importante porque a gente começa a refletir de dentro de nós. Paramos de olhar para o externo, para as pessoas, para as situações, e olhamos para dentro de nós. Por que eu estou passando por isso? Não por quê, né? Mas o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso refletir sobre isso? Sobre a minha doença, sobre o meu desafio, sobre essas questões que a gente está passando. Nós sabemos que toda cura que Jesus relata aqui sempre frisa na fé, que a fé que move receber aquelas bênçãos que já está preparada para cada um deles, porque eles buscaram, encontraram em seu íntimo aquilo que eles precisavam para poder avançar, para poder evoluir, para poderem receber aquela cura. E Jesus foi o veículo, foi o instrumento de canalizar aquela cura para aquelas pessoas. Mas a cura já havia sido feita dentro deles, com autoconhecimento e fazendo as reformas necessárias para que aquela cura fosse real. E outro ponto que eu queria explicar, é que aqueles 2 cegos, eles clamavam, tem compaixão de nós, filho de Davi. Por que eles falavam filho de Davi? Porque Jesus era da linhagem de Davi, era da árvore genealógica de Davi. E eles sabiam disso, clamando, que Jesus era alguém poderoso, alguém que tinha vindo para transformar vidas. E eles clamavam. Quantas vezes
nós clamamos a Deus de verdade com o fundo da nossa alma, com o fundo do nosso coração, com todas as forças do nosso ser, em busca dessa mudança, né? Dessa transformação de vida. Porque aqui na cura dos 2 cegos, como nós lemos, eles tiveram a fé e eles foram em busca. Eles clamaram e eles conquistaram aquilo que eles estavam precisando naquele momento. Então Jesus disse, tocou-lhe os olhos. Mais uma vez ele faz uma cura, faz uma cura diferente, né? Ele faz com cada pessoa, ele tem um momento de fazer certos atos, né? Nessa vez com os cegos ele tocou os olhos deles e dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E então somente eles abriram os olhos e começaram a ver. E viram quem? Viram Jesus. Que visão maravilhosa, que merecimento maravilhoso desses 2 irmãos. Que na escuridão que eles viviam, eles abriram os olhos e a primeira coisa que eles viram foi Jesus. Aquele ser tão sublime, e sentiram aquela presença tão forte, tão maravilhosa. É de emocionar, porque eu fico me colocando no lugar deles. Que maravilhosa foi aquela experiência que aqueles irmãos tiveram. E que a gente possa sempre sair da nossa escuridão espiritual e abrir os olhos e ver Jesus. Muito bem. Graças a Deus, nossa equipe aí, cada um com a sua visão, trazendo o pensamento a respeito do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, e é maravilhoso ter pessoas com visões diferentes, mas todos apoiados na doutrina espírita, nos trazendo esses ensinamentos. Bom, queria trazer aqui também a contribuição de cada um de vocês. Temos a nossa Júlia Araripe, de São Gonçalo. Ela disse, bom dia, isso no sábado passado. Bom dia, quero agradecer muito a discussão de hoje do programa, muito elucidativa. Muito obrigado a todos vocês, o programa é maravilhoso. Vou estudar a Gênesis sim, que Jesus os abençoe. Júlia de Niterói. Obrigado, Júlia, obrigado mais uma vez. Eu esqueço de corrigir ali, não é Júlia de São Gonçalo, é Júlia de Niterói. Tá bom? Um abraço. A Sheila, ouvinte Sheila, ela diz aqui, bom dia, muito bom esclarecimento dado pela Fabiana. Aí, Fabiana, temos que ter fé, mas temos que ter feito a nossa parte, precisamos estar prontos. Obrigada. Nós que agradecemos, Sheila. Muito obrigado pela tua participação. Mandando abraço aqui para nossa irmã Marinalva também, mandando um abração para Tércia de Nilópolis, Tércia de Nilópolis. Bom dia, amigos da nossa rádio mais amada do mundo. Que bom, é isso mesmo, a rádio mais amada do mundo. Mandar um beijão para minha irmã Dalva Augusto, lá de Guaratiba, Jardim Maravilha. Beijo, Dalvinha. Em breve estaremos juntos novamente. Dalva, que faz parte da equipe lá de Guaratiba e que ajuda a gente naquele trabalho do Caminho do Senhor, de muitas coisas que a gente tem conseguido fazer lá, graças a Deus. Bem, meus irmãos, encerrados os assuntos aqui, os recados, vamos ao próximo tema. Semana que vem vamos abordar a cura de um endemoninhado mudo. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. E é muito interessante essa questão das palavras, né? Uma vez estava conversando com um amigo e ele falou, João, não é endemoninhado, é endemoniado. E aí eu me lembrei do passado, do início do Caminho do Senhor, Gastão me explicando que era um ninho de demônios, por isso endemoninhado, e é como está na Bíblia. Então será a cura de um endemoninhado mudo, Mateus, é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34.
Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, bom é estar, Senhor, conversando a respeito dos Teus ensinamentos. Bom é estar, Senhor, sabendo que Tu estás conosco, muito mais presente do que nós possamos imaginar. E quando nós, Senhor, ficamos bem ligadinhos ao Teu Evangelho, ficamos bem ligadinhos à Tua doutrina espírita, nós certamente vamos melhorando a nossa condição mental, nós vamos melhorando o nosso contato, a nossa conexão contigo, Jesus. E todos os problemas, todos os desafios, todas as dificuldades que aparecem, são dificuldades que nós começamos a enxergar que são boas para nós. E nós vamos superando cada uma dessas dificuldades, cada um desses desafios, e vamos nos fortalecendo cada vez mais. Por isso, Jesus, nós te pedimos para que nos dê sempre forças para superar cada um desses desafios que se apresentam à nossa frente, para que nós possamos crescer e chegarmos cada vez mais perto de Ti. Neste momento, Senhor, há muitos irmãos no leito de dor, abandonados, sofridos, e nós queremos te pedir, Jesus, ajuda cada um desses irmãos a superar esses momentos em que estão passando e saber com certeza que isso também passa. Tudo passa, só o que não passa é o bem. O bem permanece, e por isso, Jesus, ajuda-nos cada vez mais a sermos pessoas do bem, a sermos verdadeiramente teus discípulos, Senhor, a estarmos contigo em todos os momentos da nossa caminhada, mesmo naqueles momentos mais difíceis ou nos mais alegres. Obrigado, Senhor, por tudo, e que possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta.